Oi, você que chegou nesse vídeo. Não tem nenhum título sensacionalista como você deveria ver isso hoje, ou Deus vai falar com você, ou você vai conseguir um emprego, Deus tem uma bênção pra você. O TikTok tá cheio dessas mensagens de pessoas profetizando coisas que não vêm da boca de Deus. Mas eu estou aqui não para profetizar nada pra você, porque eu não te conheço. Mas eu estou aqui para deixar uma palavra de Deus. Não quer dizer que tenha sido para você, é de Deus porque está na palavra de Deus. E vai servir para você por via de conhecimento, por via de revelação, mas não por via de profecia. E eu quero que você discorra comigo um assunto que talvez você já se perguntou. Eu tenho assistido uma série de Paulo, o apóstolo Paulo. E também tem um filme de do Paulo Apóstolo na Netflix. E eu assisti esses dias e isso me tocou muito, porque deu pra ter um parâmetro, assim, visual de quanto os cristãos sofreram no primeiro século, né? De como foi árdua a batalha de aceitar Jesus Cristo. Como eles sofreram. E as torturas que tinham naquela época eram cruéis, Gente, se você for estudar a história, o imperador Nero, ele colocava os cristãos queimando como tochas humanas dentro do seu próprio jardim, para iluminar o seu jardim. Muitos cristãos foram não só crucificados, serrados ao meio. Às vezes eles eram esfolados, eles tinham suas peles tiradas. Se você for estudar a história dos mártires cristãos, você vai ficar chocado com tanta crueldade. E com um pouco de medo, né? Na verdade, você pensa assim, gente, nossa, eu sou cristã. E eu tenho uma vida muito boa. Mas aí dá um pouco de medo de pensar assim, nossa, será que eu vou precisar de passar por isso? Mas então, é isso que eu quero falar com você. Eu, às vezes, me sinto indigna de ser cristã e de ter uma vida tão boa. E isso já me trouxe um peso. De pensar, Senhor, nossa, mas eu tenho tudo que eu preciso, eu vivo num país livre, porque nós sabemos que até hoje existem perseguições contra cristãos em muitos países. Cristãos que estão sendo mortos, até queimados, como teve recentemente lá na África, em países que não aceitam nenhum tipo de religião. Essa perseguição, ela já existe desde os tempos de Jesus, mas até hoje se consolida no nosso meio. Mas nós, aqui no Brasil, vivemos livres para escolher quem nós queremos seguir, o Deus que nós queremos seguir. E aí, nesse ponto, eu ainda me sinto mais privilegiada porque eu tenho convicção que eu sirvo um Deus fiel, que eu sirvo o Deus verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo, que é o que me conduziu a gravar esse vídeo aqui para você nessa noite. E às vezes eu fico pensando que eu não sou digna de ter tanta paz, de ter ser tão privilegiada por poder escolher o meu Deus, pregar o meu Deus, igual eu tô falando aqui agora, enquanto muitos sofreram, enquanto muitos estão sofrendo perseguições. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você algum dia já pensou como eu, quero te dizer que Jesus, ele não mede o seu valor de cristão pela quantidade de sofrimento que você tem, mas sim pela sua fé e obediência. Porque talvez você não tenha passado perseguições cristãs, mas você tenha sofrido muito na sua vida. E aí, talvez você se ache até merecedor de um galardão, de uma alegria, de uma felicidade. Mas também quero te dizer que não é para isso que nós estamos na Terra. Nós podemos sim ter felicidade plena, mas aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é com Cristo. Lá teremos felicidade plena, paz perfeita com Cristo. E lá em Efésios, nos lembra que nós somos salvos pela graça, não por sermos merecedores de nada. Nada que fizemos vai nos dar essa salvação. Mesmo que nós tenhamos sofrido, mortos pelo nome de Jesus, não é por isso, é porque nós cremos em Deus. E é claro que, consequentemente, se você crê em Deus, você morre por Ele. E isso te dá a salvação, mas não é o ato de morrer em si, é o ato de crer. E não significa que alguém que morreu como Marte, ou que alguém que vive com uma vida simples e paz, normal, eles vão estar juntos com Cristo. Eu e você, aqueles que acreditaram em Cristo, independente da nossa perseguição.
O sofrimento, ele não deve ser uma meta na nossa vida, mas uma consequência. Se o sofrimento não é algo que nós devemos buscar de propósito, mas se acontecer, nós vamos aceitar com felicidade qualquer sofrimento que venha da parte de provarmos a nossa fé, de sermos transformados, de nos aproximarmos de Deus. Se Deus nos deu um lugar de paz, um tempo de paz, também é nossa responsabilidade usar esse tempo para a honra e glória do Senhor, para servir e testemunhar. A felicidade no muito bom, em estar tudo bem, em tempos de paz, é tão valiosa quanto a felicidade em tempos difíceis. A fidelidade, a nossa fidelidade. Jesus contou a palavra dos talentos, mostrando que o importante não é o tamanho da aprovação, mas o que nós fazemos com o que nós recebemos. Viver bem, com saúde, segurança, pode ser mais perigoso espiritualmente, sabia? Porque existe uma tentação que é esquecer de Deus. Às vezes, quando nós estamos passando dificuldades, isso acontece com todo mundo, nós nos aproximamos mais de Deus. Há pessoas revoltadas, que culpam Deus de tudo. Mas a maioria dos cristãos, quando estão em dificuldades, são os que mais buscam Deus, se quebrantam, choram, prometem mudanças do Senhor. Mas em tempos de alegria, em tempos de plena paz, em tempos de abundância, prosperidade, o que nós fazemos? Nós nos esquecemos de Deus, nós ficamos distraídos. E o mesmo Deus dos mártires, é o Deus da nossa rotina, do nosso dia a dia. Ele não quer que você se compare com outras culturas, outras épocas, mas que você seja fiel a Ele aonde você estiver, na sua paz, na sua alegria, nos seus tempos de abundância. Talvez a sua aprovação não seja na prisão, mas na constância de oração, na paciência com a sua família, na generosidade com quem precisa e na santidade que você precisa de buscar. Porque em tempos de paz, talvez seja mais difícil permanecer na presença do Senhor que em tempos de prova. Muitos pensam que na paz é mais fácil. Eu pensava que era mais fácil. Nossa, mas como é fácil servir a Deus com tudo que tenho? Com uma casa boa, com carro, com dinheiro na conta, com tudo que eu preciso, com condições de fazer. Aliás, nós às vezes esperamos o melhor momento para servir a Deus. Porque nós achamos que precisamos de condições que nós não temos no momento. Ah, mas se eu tiver um emprego que eu trabalho menos. Ah, e se eu tiver essa ferramenta aqui, eu posso servir o Senhor melhor. E nós não fazemos com o que já temos. Mas é na paz, com o que temos que nós provamos a nossa fidelidade. Com obediência e fé ao Senhor. Na paz, quando Israel estava em paz. A palavra de Deus fala que quando Israel estava em paz, ele prosperou. E foi nesses momentos que Israel se afastou de Deus. Todas as vezes que eles ganhavam as batalhas, que eles tinham tudo que eles precisavam, que estava tudo bem, era o momento que eles se desviavam do Senhor. E Jesus também alertou sobre as riquezas desse mundo. Então toma cuidado com a sua paz. Talvez você não tenha chamado para ser um mártir de Cristo. Talvez sim, talvez você tenha que sofrer por causa de Cristo. Mas se não sofrer, a sua paz deve ser diligente, obediente e nunca perder sua fé. Porque é ali que o diabo vai querer te distrair e te tirar do propósito. E é isso, gente. Até mais.